Boa noite, igreja. Saúdo você com a graça e a paz de Jesus Cristo. Eu agradeço o convite dos irmãos e trago aqui comigo o abraço da igreja do Guaraú, ao conselho da igreja, ao pastor, a todos os irmãos que estão aqui e que estão também em casa nos acompanhando. E agradeço também a paciência dos irmãos, né? Afinal, vocês vão me ouvir mais uma vez, né? Então tem que ter paciência. Que o Senhor realmente nos trate com graça e com misericórdia nessa noite. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 20. A gente vai estar lendo do versículo 1 ao versículo 16. Mateus, capítulo 20, do verso 1 ao verso 16. A palavra do Senhor diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, tua palavra está aberta aqui, nós acabamos de ler, nós clamamos, Deus, pelo teu Santo Espírito agindo nas nossas vidas. Que o Senhor seja comigo na proclamação da tua palavra, da mensagem, que o Senhor seja com cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, para que o Senhor, e somente o Senhor, através do teu Santo Espírito, fale aos nossos corações. E que a tua palavra nos transforme para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esse texto é uma parábola, e como a gente já, da outra vez que eu preguei, eu também preguei uma parábola, a gente tinha dito aqui que Jesus usa a parábola para trazer uma lição, uma aplicabilidade. É uma história que aqueles que ouvem vão entender essa história e, a partir dessa história, Jesus traz o seu ensino. Então, esse texto, ele também tem essa característica. E é interessante que ele começa da seguinte forma: porque o reino dos céus é semelhante. Então, vamos, assim, tentar dar uma explorada nessa frase. O que acontece? Por quê? Quando ele está falando por quê, ele está explicando, né? É uma explicação que é decorrente de uma pergunta que Pedro havia feito anteriormente. Tá? A gente vai falar da pergunta de Pedro depois. Tá? Mas, então, quando ele começa o discurso falando por quê, ele está explicando algo que é decorrente da pergunta que Pedro havia feito no momento anterior. Aí ele diz assim: por que o reino dos céus? Então, ele está falando do reino dos céus.
O que é o reino dos céus? O reino dos céus aqui é uma nova realidade existencial que foi estabelecida por Jesus Cristo por meio da sua vida e da sua obra. Então, quando a gente pensa sobre a vida e obra de Jesus, nós agora que temos contato com a revelação do Senhor aqui através da Escritura Sagrada, a gente tem que pensar na encarnação, a gente tem que pensar na cruz, a gente tem que pensar na ressurreição, na ascensão do Senhor, na descida do Espírito Santo, na volta dele, e como isso serve nos nossos corações, trabalhando como expectativa e esperança de que isso vai acontecer. Então, quando eu falo de reino dos céus, eu estou colocando esse advento todo no mesmo pacote. A maneira como a gente enxerga isso tem que estar com isso aqui tudo incluído. Jesus, ele veio estabelecer essa nova realidade existencial, o reino dos céus, da qual eu e você fazemos parte. E como é que nós fazemos parte dessa nova realidade existencial? Através da nossa nova vida que temos nele e por meio dele, através da salvação que recebemos do Senhor Jesus. Isso tem a ver com herdar a vida eterna, isso tem a ver com entrar no reino de Deus. Isso que tem que ficar claro para nós, para que a gente possa, a partir dessa compreensão, a gente entrar no texto, para que a gente possa estudar esse texto, conversar sobre ele, e daqui a gente extrair o aprendizado para os nossos corações nessa noite. Ok? Então, a gente, quando se aproxima do texto, a gente pode dividir essa história contada por Jesus em dois momentos. E nós vamos analisar cada um deles. O primeiro momento, ele está relacionado com o trabalho em si. Você vai acompanhando comigo, esteja com a sua Bíblia aberta, e a gente vai comentando aqui, você vai conferindo os versículos aí conforme eu vou falando. O primeiro momento está relacionado ao trabalho, e esse momento ele está registrado do versículo 1 ao versículo 7, falando do trabalho em si. Afinal, a parábola fala dos trabalhadores na vinha, então, obviamente, vai ter que falar de trabalho, né? E o cenário que nós temos aqui na história contada por Jesus é de uma plantação de uva em seu período de colheita. Ok? Só que a Bíblia não fala isso. Mas a gente pode inferir do que se trata desse período de colheita, porque é justamente na ocasião da colheita que há uma necessidade de reforço de mão de obra. Nós estamos num cenário de vinha. A vinha, no período de colheita, ela tem um aumento de trabalho, e é um aumento de trabalho que é simultâneo. Você precisa de ter muito trabalho sendo realizado por várias pessoas ao mesmo tempo. Então, aqueles profissionais que estavam ali, que já trabalhavam na vinha, durante o período da plantação, durante o período de preparar o que vem antes da colheita, não daria conta de trabalhar na colheita como um todo. Então, precisaria de um reforço. Então, a gente precisa entender, porque Jesus está usando uma figura, né, um cenário, uma história que tem a ver com um contexto rural, para trazer o ensino aos seus ouvintes, que, no caso específico dessa parábola, são os seus discípulos, e nós, como discípulos de Cristo, a gente também ouve e a gente também aprende com o discurso de Jesus. E trazendo aí a realidade da colheita. Se a uva não for colhida a tempo, ela aumenta o seu teor de açúcar. E se isso acontece, o seu valor é reduzido e o produtor fica no prejuízo. Para você ter uma ideia, 1 ou 2 dias de atraso significa arriscar a produção de um ano todo. Então, olha só, aumenta-se o trabalho, e esse trabalho ele é um trabalho simultâneo, e ele precisa ser realizado num curto espaço de tempo. Então, esse é o cenário. Então, o dono da vinha, ele está com esse problema e ele precisa resolver. E aí, abrindo um parêntese, se você um dia tiver a oportunidade de visitar uma vinícola, eu sugiro que você faça, para você ter contato com esse tipo de produção, para que você possa perceber o quão rigoroso é esse processo produtivo. Não pode ter falha, porque se você perde o tempo, você perde a produção. E se você perde a produção, você tem prejuízo.
Se você tem prejuízo, você não vai ter o sustento. Então, a gente precisa compreender essa realidade, que é a realidade que Jesus está trazendo na história que ele contou. E nessa história, a gente vê o dono da casa indo à praça para contratar os trabalhadores para atuar na colheita da sua vinha. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês que a praça ali, ela servia como um ponto de encontro. Um ponto de encontro daqueles que estavam desempregados e um ponto de encontro dos trabalhadores que trabalhavam na forma de diária. Então, era um lugar que, no entendimento ali à época, era costumeiro que isso acontecia. E a gente tem que enxergar esse contexto de praça, e as pessoas que estavam ali na praça, elas estavam o quê? Aguardando uma oportunidade de trabalho. Então, eles iam para lá na esperança de que pudesse aparecer uma oportunidade para cada um deles ali. E, no contexto aí da época de Jesus, ter um salário, ter uma renda, ter um trabalho, era um privilégio. E dar o trabalho, você fornecer o trabalho, no caso aqui o dono da vinha fornecendo esse trabalho, era também visto como um ato de bondade e um ato de graça. Porque a situação não era uma situação fácil. No tempo de Jesus lá, a região não era uma região de pujança econômica. Então, não era um tempo fácil. Então, a gente precisa também enxergar esse contexto. O cara ter um trabalho é um privilégio. E o cara fornecer trabalho a alguém era um ato de bondade, era um ato de graça. E a gente também precisa enxergar uma outra realidade aqui. Quanto mais tempo a pessoa estava na praça, aguardando essa oportunidade, mais se aumentava a necessidade dessa pessoa contar com a generosidade e com a caridade de alguém. Porque ela está lá na esperança de arrumar um trabalho. Se esse trabalho não aparece, ela vai precisar de algo que a ajude no seu sustento. Então, a gente precisa enxergar essa realidade, uma situação complexa. Então, mais tempo ali, sem a oportunidade aparecer, ele vai precisar de ajuda. E tem uma outra realidade também que a gente pode enxergar nesse contexto da praça. O camarada que vai embora, antes do dia acabar, eu fui embora. Ele perdeu uma oportunidade. Ou ele perdeu a chance de repente, aparecer uma oportunidade para ele. E essa oportunidade ela pode aparecer tanto para o resto do dia, porque, no caso, de repente, ele perdeu o chamado, a oportunidade que apareceu de manhã, ele perde a oportunidade para as outras, para o restante do dia. Ou, de repente, ele perde também uma oportunidade de combinar um trabalho para um dia seguinte. Então, a gente, muitas vezes, olha o pessoal nessa praça aqui, a gente não pode enxergar como pessoas que estão ali desocupados. Eu estou ali vendo o tempo passar. Não. Tinha uma expectativa, tinha um interesse, tinha um porquê daquelas pessoas estarem ali. Eles tinham a esperança de arrumar algo que ia ajudar no seu sustento. E esse ajudar não é uma ajuda complementar, é uma ajuda decisiva. Decisiva. Então, a gente, trazendo esse contexto, a gente vê essa situação fácil, que não é fácil, para quem não tinha esse trabalho, para quem não tinha essa oportunidade, e a gente abre um outro parênteses até trazendo para a realidade de hoje. A realidade de hoje é uma realidade difícil, porque imagina quem perdeu o trabalho nessa pandemia. Como é que fica uma pessoa que sustenta a sua família, de repente ela não tem mais o seu sustento, não tem como sustentar? Então, nesse parênteses, a gente tem que realmente agradecer a Deus, porque aqueles que têm emprego têm que ser gratos a Deus, porque o Senhor tem sustentado dessa forma. É claro que o Senhor também sustenta de outras formas, mas a gente está falando especificamente aqui agora do trabalho. Então, a gente enxerga esse contexto de praça com esses apontamentos que a gente fez até então. E aí a gente percebe também nesse processo do trabalho, a gente vai vivendo aí como que o dono da vinha ele fez um esquema interessante aí de contratação.
Olha como é que acontece. Eu queria que você acompanhasse esse raciocínio. Ele contratou um primeiro grupo de manhãzinha, né, antes do sol nascer. No relógio judaico, vamos colocar aqui entre aspas, né, é mais ou menos às 6 horas da manhã. Então, o primeiro grupo foi contratado às 6 horas da manhã. E o dono da vinha, no texto, ele promete um salário de 1 denário, que é um salário suficiente para as despesas de uma família, e é um salário que é similar ao soldado do Império, o que ele recebia como um salário diário. Tá? Então, só para você ter uma ideia aí do valor que está sendo combinado aí. Então, o primeiro grupo, o dono da vinha vai às 6 horas da manhã e chama. Vem trabalhar comigo, eu vou te dar 1 denário pelo seu trabalho. Continua comigo no raciocínio. Depois ele vai chamar mais 3 grupos. Um grupo às 9 da manhã, que aí no texto está como 3ª hora. Ele vai chamar um outro grupo, o terceiro grupo, às 12 horas, ao meio-dia, que aí está como 6ª hora. Depois ele vai chamar um outro grupo às 15 horas, que no texto está como 9ª hora. Então ele faz o quê? Ele contrata mais 3 grupos. E eu queria chamar a atenção para vocês no texto que o dono se comprometeu a pagar para cada um desses grupos, segundo o texto bíblico, o que era justo. Não se fala em valor, ok? Não se fala em valor. Provavelmente, se a gente for aí, a gente vai fazer agora, a gente vai inferir, vamos fazer uma inferência, já que Jesus está contando uma situação que as pessoas ali que estavam ouvindo conectava com a realidade, provavelmente elas tinham uma expectativa de valor. Tá? Obviamente. Fala que é justo, então imagina-se que o justo seria algo que está estabelecido ali pelo senso comum da remuneração. Vamos colocar dessa forma que o texto nos permite isso. Ok? Mas eu queria chamar a atenção para vocês para o último grupo, o 5º grupo. Esse 5º grupo aí, o dono da vinha chama esse pessoal na hora 1/10. Quando a gente vai para o contexto da época, é mais ou menos entre 17 horas e 18 horas. Finalzinho da tarde. O dia para o judeu começava, assim, o dia de trabalho começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde. Então, esse pessoal foi contratado na última hora de trabalho. Ok? E é interessante que ele contratou esse último grupo sem falar em valores. Você vai perceber no seu texto aí, no texto que está na tua Bíblia, que não se falou em valores. E, obviamente, existe uma expectativa. A gente não consegue ver qual é a expectativa desse grupo, mas a expectativa, de alguma forma, está relacionada com o tanto de trabalho que você vai oferecer a quem te contratou. Isso é óbvio, porque nós estamos aqui diante de um contexto de relação de trabalho. E aí, gente, eu queria alertar vocês que a gente não pode enxergar essa maneira como o dono da vinha contratou esse pessoal sob a nossa lógica. Não é um processo seletivo dos nossos dias e de acordo com a nossa cultura. Ela tem uma lógica que é um pouco diferenciada. Por isso que ele colocou aí esses 5 grupos, escalonado aí durante determinados períodos de tempo, porque ele tinha uma estratégia a fazer isso. E isso tem a ver com o contexto cultural da época. O trabalhador, quando ele participa da colheita ali na época, ele poderia consumir do que ele estava participando ali da colheita. Ou seja, o trabalhador podia também comer da uva que ele estava colhendo. Então, é óbvio que quanto mais gente trabalhando na colheita, maior a chance de você ter outras pessoas consumindo da sua produção. Então, era normal ele não contratar todo mundo de manhã para colocar ali, porque você pode olhar o texto e falar assim, não, esse cara não tem planejamento, não, era só fazer a conta, tantas pessoas, a produção é tanto, leva todo mundo de manhã e, de repente, até num determinado período da tarde, a colheita já está pronta. Mas não, a lógica é diferente, porque você tem esse componente e você também tem um outro componente aqui. O trabalhador descansado,
Ele poderia ser mais produtivo do que um trabalhador que já estava mais tempo na vinha. Então, é óbvio que o cara que vai trabalhar meio período, ele consegue, em tese, ser mais produtivo do que o cara que já está trabalhando a tarde toda, por uma questão de cansaço. Então, você percebe, pelo contexto da época, que Jesus está trabalhando aí, está contando, está relatando um trabalho que passa por um constante monitoramento do dono da vinha. Não era uma coisa aleatória. Tinha um porquê. Isso precisa ficar claro para que Jesus não colocou isso na história à toa. Tem um porquê de estar trabalhando cada uma dessas etapas, cada um desses grupos, o porquê de cada hora ter essa periodicidade de contratação. E aí, tendo esse cenário, vendo aí o momento do trabalho, aí enxergando e compreendendo o que já foi dito até aqui, a gente pode passar para o segundo momento, que é o momento do pagamento, que aí na tua Bíblia está no versículo 8 ao versículo 12. E aí a gente vai falando aqui e você vai acompanhando na sua Bíblia o raciocínio. Olha o que acontece. No versículo 8, nós temos aí a ordem do dono da vinha ao seu administrador. E a ordem, ela tem 3 pontos. Qual era a ordem? Primeira, 3 pontos que eu queria chamar a atenção. Primeiro, ela não cair da tarde, óbvio, no final do dia. Por que era no final do dia? Porque era diária. Você vai falar assim, nossa, beleza, é diária, é óbvio. Mas a gente precisa entender que há um cumprimento de um mandamento aqui da lei de Moisés. Quando você vai lá para Levítico 19:13, não precisa abrir, mas você tenha isso em mente, Levítico 19:13 e Deuteronômio 24:15, a ordem do Senhor, a ordem bíblica, era para que o pagamento seja feito no dia, não é para fazer depois. Então, isso tem a ver também com compromisso, com a questão de obediência à lei, de estar em conformidade com a lei de Deus. Tá? Então, por isso que o pagamento precisava ser feito às 18 horas. Esse é o primeiro ponto, cair da tarde. O segundo ponto aí da ordem que o dono da vinha dá ao administrador, paga-lhes o salário. Qual era o salário? A gente não tem noção de qual é o salário na hora que a ordem é dada. Mas na hora que o pagamento é feito, a gente sabe qual é o salário. Foi 1 denário. Qual foi o único grupo que o dono da vinha combinou um valor específico? Foi o primeiro, às 6 horas da manhã. Mas a gente já está sabendo que o salário aqui é o denário. Então, todo mundo que trabalhou vai receber o mesmo salário. Ok? E o último ponto dessa ordem, que é o que vai nos chamar mais atenção. Ele colocou uma regra aí, dos últimos para os primeiros. Dos últimos para o primeiro. Então, tinha uma ordem. Eu vou pagar primeiro o 5º grupo, que foi contratado. Depois eu pago o 4º, depois eu pago o 3º, depois eu pago o 2º e depois eu pago o 1º. Ok? Então, isso é importante para a gente compreender a cena e compreender o ensino que Jesus tem para nós. Na hora dos primeiros receberem, do primeiro grupo receber o seu pagamento, surge um problema. Você vai ver esse problema aí no versículo 10, 11 e 12. Acompanhe comigo. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes, receberam 1 denário cada um. Isso foi no versículo 10. Por que eles pensaram que receberiam mais? Esse é o ponto. E aí a gente começa a compreender o que Jesus tem a nos ensinar. Porque, por enquanto, eu só relatei os fatos. Agora a gente vai entrar no aprendizado aqui. Por que esse pessoal tinha uma expectativa de receber mais? Primeiro, porque eles estavam colocando o senso de justiça deles ali em pauta. Porque, olha só, o camarada que fez parte do primeiro grupo,
Ele olhou assim, o quinto grupo recebendo o primeiro. Pô, os caras receberam um denário. O quarto grupo recebeu um denário. O terceiro grupo, então eu também vou receber um pouquinho mais, né? Afinal, se o cara que trabalhou menos está recebendo um denário, obviamente eu tenho que receber mais, porque eu trabalhei mais. É um resultado aí, essa dinâmica de expectativa, é o resultado de um processo comparativo. Ele olhou, comparou e falou assim, não, eu mereço mais. Porque, afinal, eu estou trabalhando aí desde manhã, estou trabalhando mais que os outros, eu estou suportando a fadiga, eu estou suportando o calor. Você vai ver que essa é a argumentação dos caras, que era baseado no senso de justiça deles. Ou seja, eu mereço mais. Esse é o ponto. Eu mereço mais. A minha questão não é achar que o outro está recebendo mais ou menos. O que eu sei é que eu mereço receber mais que esse cara. Não interessa o que ele vai receber. O que eu sei é que eu tenho que receber mais que ele. Esse é o senso de justiça que está sendo colocado aqui. E sob a lógica desse mérito próprio, que é isso que está acontecendo, e aí o foco agora vai nos caras que foram contratados primeiro e que por último estavam recebendo o seu salário, sob a lógica desse mérito próprio, eles se sentiam injustiçados e prejudicados. E aí, isso tem que ficar claro para nós. O pessoal que recebeu a grana por último, que é o pessoal que foi o primeiro a ser contratado, ele se sentia injustiçado e prejudicado. E aí a coisa começa e aí Jesus, a partir daí, ele começa a trazer o desfecho da história e a partir dessa constatação, onde os primeiros trabalhadores que receberam um denário, eles se sentiam prejudicados, porque os caras que trabalharam apenas 1 hora também receberam o mesmo salário. E aí a pergunta que automaticamente a gente precisa fazer é: eles foram injustiçados ou foram prejudicados? Muitas vezes a gente vai ter a tendência de achar que eles foram. Porque nós aprendemos por comparação. Por comparação. Lá na minha infância, a gente tinha um problema quando a gente tinha que dividir uma coisa, né? Quando meu pai e minha mãe ia dar um chocolate para a gente, vocês têm que dividir o chocolate. Era um problema, porque a mesma dinâmica que está relatada aqui acontecia com a gente. Você tem um chocolate, você quer receber o maior. Você quer receber o maior. Eu dei um exemplo do chocolate porque é fácil você ver isso na dinâmica das crianças, mas os adultos são assim também. Eu mereço mais. Eu preciso de mais. E a grande ponto aqui a questionar era: eles de fato não foram injustiçados e não foram prejudicados? E o desfecho da história, Jesus ele vai fazer a partir do verso 13. Para resolver o problema do chocolate lá em casa, meu pai criou a seguinte regra: um parte, o outro escolhe. Eu não preciso, a dinâmica, eu não preciso trazer aqui para vocês os detalhes, mas a gente chegava a partir um chocolate na régua. Você vê o absurdo, né, da dinâmica que isso acontece no nosso coração. Então, o cenário aqui, a gente tem aplicações práticas para isso, né? A gente constata isso na prática, né? Mas vamos lá, vamos continuar no desfecho da história. Verso 13. No verso 13, a gente vai ver o dono da vinha colocando que tinha cumprido a promessa que tinha sido feita a eles. Você tem um grupo que alega que foi injustiçado e que foi prejudicado. E o dono da vinha, por sua vez, ele deixa claro: eu não cometi injustiça. Eu não te prejudiquei. Não foi isso que ele fala? Não combinaste comigo um denário? Interessante, o denário ficou pouco, né? De manhã ele valia muito. Agora já não vale mais? Que desvalorização é essa?
Olha que interessante o raciocínio que está acontecendo aqui, nesse primeiro grupo. Então, precisa ficar claro para nós que não houve injustiça da parte do dono da vinha. O que eu combinei com vocês? Não foi um denário? Não foi um denário que eu paguei? Então, não há injustiça. Não há prejuízo. E qual era a narrativa que os primeiros contratados estavam colocando em pauta? Exatamente o contrário. Nós somos prejudicados, porque a gente merece. E aí eu queria trazer um raciocínio, ampliar um pouquinho mais o raciocínio para vocês, meus irmãos. Para pensar, se houve um prejuízo, quem teve esse prejuízo foi o dono da vinha. Porque ele pagou o mesmo salário para todos os trabalhadores. Isso significa o quê? Que ele pagou a mesma coisa para pessoas que produziram menos. Isso é prejuízo. É um prejuízo que foi assumido, mas ele o fez porque ele quis assim fazer. Não é isso que diz o verso 14? O que o verso 14 diz aí? Pois eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Em outras palavras, o que você está alegando, eu fiz porque eu quis fazer como dono da vinha. Em outras palavras, quem teve o prejuízo não foi você, fui eu. Mas eu fiz questão de ter esse prejuízo. Olha como Jesus ele traz na história, como ele inverte a mentalidade que seria normal. Porque numa situação dessa, qualquer uma pessoa que se sentisse prejudicada, ela ia fazer o quê? Eu preciso reaver meus direitos, eu vou protestar, eu vou falar, mas não é o caso aqui. O que Jesus está expondo, né, o que Jesus está expondo aqui é um problema que estava no coração dos primeiros que foram contratados. O que acontece? O problema aqui era que os primeiros trabalhadores eles se sentiram prejudicados pela generosidade do dono da vinha. O problema não era o tanto que ele recebeu, o que o outro recebeu. O problema é porque o dono da vinha foi generoso e nessa história os primeiros caras que foram contratados se sentiram prejudicados. Eu quero que você seja generoso comigo da mesma forma que você foi com o outro, porque eu mereço, porque eu não posso ficar no prejuízo, porque eu não posso ser vítima de uma injustiça. Essa era a narrativa. E o que Jesus faz? Ele vai justamente desconstruir essa mentalidade, porque os caras ficaram incomodados com o quê? Com a generosidade do dono da vinha. E aí eu quero que vocês acompanhem comigo no versículo 15. O que acontece no versículo 15? Jesus ele faz duas perguntas. Jesus ele faz duas perguntas aí, na hora de contar a história. E essas duas perguntas, elas fizeram o quê? Elas expuseram a falsidade, a inveja e a avareza daqueles trabalhadores. O que estava em questão aqui não era uma justiça, não era isso que estava em jogo. O que estava em jogo aqui era uma inveja, é uma falsidade, porque não era, o argumento ali era motivado por outra coisa. Não se tratava de uma relação de trabalho, era outra coisa que estava por trás. Era a inveja, era a avareza, era a falsidade. E Jesus, quando faz essas duas perguntas que estão aí no versículo 15, ele contrapõe a atitude dos caras, que era uma atitude falsa, uma atitude de inveja, uma atitude de avareza, ele contrapõe a atitude deles com o quê? Expondo a bondade e a generosidade do dono da vinha. Olha as perguntas que ele faz. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? É uma pergunta retórica, é óbvio. Ele é dono dos recursos, ele faz o que ele quer. Mas a segunda pergunta, ela vai no cerne da questão. Qual é a segunda pergunta? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom?
O que precisa ficar claro para nós é que a argumentação dos que reclamavam, ela não se sustentava diante da realidade. O dono da vinha não tinha sido injusto. O dono da vinha não tinha prejudicado ninguém. E, em essência, o discurso de Jesus faz o quê? Ele traz uma lógica diferente da que era vigente no contexto religioso da época. Por isso, e aí eu quero chamar a atenção para vocês para o versículo 16. Jesus está invertendo a lógica, trazia uma lógica diferente do que a lógica que era vigente aí à época. Olha o versículo 16. Assim, não é isso? Então ele está concluindo, ele trouxe, começou com um porquê, Jesus contou a história, eu estou contando essa história por causa disso. Contou, assim, então ele está concluindo, né? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por isso que quando Jesus conclui a narrativa dessa parábola, ele retoma a ideia que ele já tinha exposto anteriormente. Lembra que eu falei que eu ia falar da pergunta que Pedro tinha feito? A gente vai agora enxergar o contexto um pouco mais amplo, porque para a gente entender o que essa parábola nos tem a dizer de maneira mais enriquecedora, a gente precisa entender um contexto um pouquinho mais amplo. Acompanha comigo Mateus 19, 30. O último versículo do capítulo 19. O que Jesus está dizendo ali? Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos primeiros. Ou seja, ele termina a narrativa anterior do mesmo jeito que ele terminou essa aqui. Então ele está retomando uma ideia que ele já tinha exposto. E aí a gente já começa a aplicar o texto para nós, porque a gente está dissecando o texto aqui. Agora a gente vai trazer o aprendizado para a gente. E é a partir dessa ideia que Jesus retoma. O que Jesus está fazendo aí? Ele está invertendo a ordem do ranqueamento. O cara que é primeiro, todo mundo acha que ele tem que ter primazia. Não é isso? Não é assim que funciona numa competição? Não, nós vamos dar a medalha de ouro para o último colocado. O pessoal fala assim, não, isso não tem lógica. Porque qual é a nossa lógica? Competitividade, é comparação. Eu sou melhor do que ele. Eu preciso ganhar porque eu sou melhor em relação ao outro. Eu tive um desempenho melhor. A nossa lógica é essa. Eu tenho primazia, eu tenho prioridade, os meus direitos são maiores e melhores do que o do outro. Jesus, quando ele no versículo 30 do capítulo 19, ele fala que os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. E lá no versículo 16 do capítulo 20, ele traz a mesma ideia, invertendo entre os últimos e os primeiros. É a partir dessa ideia que a gente vai extrair o aprendizado que se aplica a nós. De cara, a gente tem que enxergar que a nossa lógica ela precisa ser diferente da lógica que o mundo tem. O ranqueamento aqui é diferente. Ele tem que ser diferente. Não pode ser o ranqueamento que está ali fora. E o texto ele vai justamente trabalhar sobre isso. Olha só, no início da mensagem eu não fiz a referência à pergunta que Pedro tinha feito. Olha lá em versículo 27 do capítulo 19. Olha a pergunta que Pedro faz aí. Então, Mateus 19, versículo 27. Então lhes falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Pedro está afirmando, certo? Olha, nós aqui, nós quem? Os discípulos. Nós aqui, os discípulos, Senhor Jesus, olha, a gente deixou tudo e te seguiu. E a pergunta de Pedro é, o que será de nós? Diante do que nós fizemos, o que será da gente? Pedro queria saber o que seria deles. Eles tinham abandonado tudo. Tinham deixado tudo para trás para seguir Jesus. Vamos lá, gente, vamos pensar no Pedro. Pedro era o quê? Pescador.
O texto não está falando de sustento. Pedro largou o seu sustento para seguir a Cristo. E se você vai ver o texto lá no chamado dos discípulos, dos apóstolos lá, você provavelmente vê que Jesus, ao chamá-los, ele praticamente encerrou o trabalho de uma cooperativa de trabalhadores. O que aconteceu com essas famílias? Muitas vezes a gente não para pensar. Mas você vê os caras aqui, os discípulos, eles passaram pela abnegação, negaram, olha, deixamos tudo para seguir a ti. E o que vai ser da gente? E por que Pedro está fazendo essa pergunta? Olha que interessante. Se a gente observar o discurso todo de Jesus, porque o discurso de Jesus que a gente leu aqui, do versículo 1 ao 16 do capítulo 20, ele é parte de um discurso maior. Ok? Então, se a gente observa o discurso todo de Jesus, ele está condenando a ideia de que os judeus tinham. E qual era essa ideia que os judeus tinham? De que a riqueza era uma evidência da aprovação divina. Os judeus tinham essa mentalidade. O cara é rico, Deus está abençoando, Deus está aprovando a vida dele, porque isso é manifesto pelo dinheiro. Qualquer semelhança com coisas que você já ouviu em outros lugares aí, que dizem que professam o nome do Senhor, é mera coincidência? Seria? Tem igreja que defende essa tese. O cara é rico é porque o Senhor está abençoando. E a Bíblia não dá espaço para isso, para a gente pensar. É óbvio que Deus nos abençoa com riqueza, mas a relação não é direta. Não é uma coisa assim, uma coisa puxa a outra. Não, tem um contexto maior, tem outras coisas, e nem sempre essa riqueza está relacionada também com o proceder. É um raciocínio muito mais amplo do que esse relacionamento, esse pensamento que aqui está colocado de forma simplista. Então, o que acontece com esse raciocínio que os judeus tinham? Sob esses raciocínios, os ricos se tornavam candidatos favoritos a obter a salvação. Afinal, Deus abençoa, os caras são ricos, é óbvio, esses caras estão salvos. São fortes candidatos a obter a salvação. E Jesus está fazendo o quê? Jesus está desconstruindo isso. E olha como é que ele desconstrói nos contextos anteriores. Primeiro, está lá em Mateus 19, de 16 a 22. O que acontece nesse pedaço de texto aí? Jesus ele encontra com quem? Com o jovem rico. E é interessante você ver a aproximação do jovem rico. O jovem rico chega e fala para ele o quê? Senhor, o que farei eu? O que farei eu? Ou seja, o que eu posso fazer? Porque se eu fizer, eu vou receber uma aprovação, e aí eu vou ter o direito de herdar a vida eterna. Na realidade, eu quero conquistar o meu direito pelo meu mérito, pela minha força, pelos meus próprios braços? Essa é a pergunta do jovem rico. E é interessante que Jesus ele dá uma resposta que é para lá de complicada, né? Ele fala assim, olha, é só cumprir os mandamentos. Porque Jesus sabe que para cumprir os mandamentos, você só consegue cumprir porque o Senhor age nos que são salvos. Nós comentamos isso hoje de manhã. A gente não obedece a Deus porque a gente quer. A gente obedece a Deus porque o Senhor transformou as nossas vidas e o Espírito Santo está em nós, nos motivando a obedecer. Nos dando convicção de que o correto é obedecermos a Deus em gratidão ao que Ele nos fez. Aí Jesus fala para o jovem rico, olha, faz os mandamentos, cumpre os mandamentos. E aí a resposta do jovem rico ela é mais soberba do que se podia se esperar. Ele diz o quê? Olha, isso aí eu tiro de letra. Não é isso que ele diz? Olha, eu tenho observado isso desde a minha juventude. Ou seja, isso aí para mim é fichinha. Fichinha. Aí Jesus vai o quê? No cerne da questão. Ah, é? Então, só uma coisa te falta. O que te falta? O que te falta? Você precisa rever a relação que você tem com as suas posses.
O jovem rico ele foi reivindicar alguma coisa que ele achava que tinha direito. Em outras palavras, foi isso que ele foi fazer. Não parece os primeiros trabalhadores? Foi reivindicar uma coisa que, de repente, o direito ali estava meio nebuloso? Então, o contexto, o discurso de Jesus é mais amplo. Depois, lá em Mateus 19, de 23 a 30, Jesus está ensinando aos seus discípulos que a riqueza, na maioria dos seus exemplos, é um obstáculo para que o homem se achegue a Deus. Por quê? Por que ela é um obstáculo? Porque, geralmente, num contexto onde você tem essa mentalidade de que eu sou rico, eu sou candidato à salvação, eu só vou me aproximar a Deus, provavelmente com a soberba no meu coração, gritando. Do jeitinho que o jovem rico fez. Na outra vez que eu estive aqui pregando, eu preguei sobre o rico e o Lázaro. O rico se achava no direito. A gente, de certa forma, aqui está podendo conectar os dois textos. O cara que tem essa mentalidade, provavelmente ele vai querer reivindicar uma coisa que não necessariamente ele tem direito. E o ensino de Jesus vai aonde? Ele vai justamente deixar claro que o status terreno não é determinante para a obtenção da salvação. Ah, eu sou rico, eu tenho direito. Não. Em termos de salvação, isso não tem nada a ver. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Da mesma forma, ele, com esse raciocínio, ele está dizendo que o mérito humano e a justiça humana também não são determinantes para a obtenção da salvação. No discurso, na parte anterior do discurso, Jesus está falando do status social que é dado aí pela condição financeira. Na segunda parte do discurso, que é onde a gente leu, Jesus está falando que o mérito humano e a justiça humana, elas não são determinantes na obtenção da salvação. Porque no reino de Deus a lógica humana é invertida. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Ou seja, não é do jeito que vocês pensam. É do jeito que eu, Deus, o Senhor, pensa. É com os meus critérios. É com os meus critérios. E aí, com tudo isso, a gente começa a enxergar o que Jesus tem a nos ensinar. Porque a parábola dos trabalhadores na vinha, elas não ensinam sobre a graça de Deus. E sobre como essa graça triunfa sobre a soberba do homem. A questão aqui é graça. Ah, mas eu fiz, não interessa. Ah, mas eu mereço. Não, você não merece. Mas eu tenho condição de adquirir. Não, você não tem. A lógica da salvação não passa por isso aí. A soberba do homem, ela é manifesta pelo senso de justiça. Lembra, os caras se sentiram prejudicados, se sentiram injustiçados, baseado no senso deles. A graça de Deus triunfa sobre a capacidade do homem em fazer as coisas. Ah, eu faço, eu aconteço, eu posso. Não. Diante da graça, isso não é nada. A graça, ela triunfa sobre os méritos obtidos em razão do que já se fez. Qual era a conversa do jovem rico? Isso eu tenho feito desde a minha juventude, desde a minha infância, desde quando eu era pequeno. Isso não quer dizer nada. O texto aqui, a parábola dos trabalhadores na vinha, ela vai mostrar como a graça triunfa sobre a lógica humana. E o ensino de Jesus, ele vai ser aplicado dessa forma aos nossos corações. E aí é onde a gente vai caminhar para o fim. Como aplicar isso para as nossas vidas. Porque quando eu leio esse texto, compreendendo o que ele tem a me dizer e compreendendo o contexto mais amplo do discurso de Jesus, é inevitável. Esse texto vai nos impor duas reflexões.
Duas. E é isso que a gente vai aplicar nessa noite. Qual é a primeira reflexão que a gente tem que fazer? E essa reflexão tem a ver com a graça de Deus. Se nós nos reconhecemos como alvos da graça de Deus. Se nós nos reconhecemos. Eu, Rogério, tenho 33 anos de convertido. Já trabalhei em vários ministérios, já ocupei vários cargos de liderança, já fiz um monte de coisa em prol do reino de Deus. Isso não me dá mérito nenhum. Se não for a graça de Deus, isso tudo é lixo. Ah, mas eu participei da fundação da igreja. E daí? A graça. Ah, Abraão atendeu o chamado de Deus. Graça. Ah, mas os grandes homens da Bíblia. Graça. Não existe um exemplo na Bíblia de pessoas que estiveram lá, que fizeram o que fizeram e receberam a salvação do Senhor pelo seu mérito, pelo seu próprio mérito, pela sua própria justiça. E muitas vezes nós nos apegamos a status social, muitas vezes nós nos apegamos ao nosso mérito, muitas vezes nós nos apegamos ao nosso senso de justiça para achar que a gente tem ou não para a gente achar que a gente tem diante de Deus o direito a alguma coisa em relacionado às bênçãos do Senhor, à salvação, a gente meio que querer reivindicar alguma coisa de Deus. Jesus ele desconstrói esse raciocínio aqui. Você pode pegar o cara mais relevante que você conhece em relação a testemunho. Se não for a graça de Deus, isso não adianta nada em termos de salvação. Ah, eu tenho uma história. Não é nada. Graça de Deus. Eu me reconheço, você se reconhece como alvo da graça de Deus? Porque a partir do momento que eu reconheço isso, eu vou começar a questionar meu senso de justiça. Eu vou começar a questionar a minha lógica de mérito. Eu vou começar a me questionar em relação ao meu status social. E quando eu falo status social, a gente tem diversas maneiras de enxergar isso. Você tem a questão econômica, você tem até a questão eclesiástica. Muitas vezes tem gente que se acha melhor do que o outro porque ocupa uma posição, digamos assim, mais destacada, de mais responsabilidade dentro da igreja. Se eu me enxergo como alvo da graça de Deus, essa mentalidade ela acaba sendo mudada. Porque, num aspecto mais profundo, isso vai denotar uma postura de gratidão e de inteiro reconhecimento da bondade de Deus na nossa vida. Isso tem que fazer parte da nossa postura de vida. Se a gente reconhece como alvo da graça de Deus, a gente não vai reivindicar as coisas de Deus. A gente pode colocar as nossas mazelas, as nossas problemáticas diante de Deus, mas jamais reivindicar como se nós tivéssemos direito àquilo, pelo que somos ou pelo nosso senso de justiça. Essa é a primeira reflexão que o texto nos impõe. A segunda reflexão que o texto nos impõe é se a gente se incomoda quando a graça do Senhor atua sobre aqueles que a gente acha que ela não deveria atuar. Quando a gente se incomoda quando Deus manifesta a graça dele diante do próximo, que a gente não queria que ele fosse o nosso próximo. Ou quando a gente fala assim, não, esse cara não merece. É claro que ele não merece do mesmo jeito que você não merece, nem que eu mereço. Eu não mereço. E muitas vezes a gente se sente incomodado. Não é a lógica dos trabalhadores da vinha aqui? Os caras estavam incomodados porque o dono da vinha, aqui no caso, agiu com graciosidade para
com os caras que foram contratados no último turno. Ele pergunta, o seu problema não é uma questão de remuneração, você está preocupado é porque eu fui bom com o cara, que você acha que ele não merece, ou que você acha que você merece muito mais do que ele. A reflexão que vai trazer para os nossos corações, ela vai passar por isso. O quanto nos incomoda a gente vê o irmão sendo agraciado pela mão de Deus, pelo agir de Deus. Isso é sério. Muitas vezes isso faz a gente até nem anunciar o evangelho para determinadas pessoas. A história de Jonas talvez seja o maior exemplo. Jonas não quis pregar para Nínive porque ele achava que aqueles caras não eram dignos de receber a palavra de Deus. De fato, não era. Mas não era Jonas que ia definir esse padrão. Quem vai definir o padrão é o Senhor. É o dono da vinha. Quem vai pagar a remuneração sou eu, não é você que vai dizer o que é que funciona e o que não funciona. Como é que as coisas devem funcionar. Isso é sério, porque muitas vezes a gente age de maneira preconceituosa, achando que esse cara não merece a salvação. De fato, ele não merece, mas não é a gente que vai dizer. E não está na nossa mão escolher quem vão ser os salvos e não. Graças a Deus. Porque se tivesse, meu pai, a gente ia fazer tanta besteira. Isso tem que ficar muito claro, porque, de forma mais profunda, a gente precisa, nessa segunda aplicação, a gente precisa se arrepender e clamar para que Deus mude a maneira como a gente o enxerga. Porque o problema dos trabalhadores da vinha que estavam reclamando é que eles não enxergaram o dono da vinha como de fato ele era. Em vez deles considerar o cara generoso, bom, gracioso, eles os consideraram como injusto, como um cara que prejudica. Vamos trazer isso para nós. Se eu critico a graça do Senhor agindo sobre aquele que eu acho que ela não deveria agir, talvez eu esteja tendo... Não, talvez não. É certo que eu estou tendo uma visão equivocada do Senhor. Eu estou incomodado com a bondade de Deus. Vamos voltar aqui para o trabalhador da vinha. 6 horas da manhã. Não era bom receber um denário? Por que agora não é melhor? Não deixou de ser bom? Lembra, gente, que a graça do Senhor agindo sobre nós não nos dá o direito de querer legislar sobre a vida do outro no aspecto salvífico. Esse merece, esse não merece. Jesus, no seu ministério, ele justamente combateu essas ideias, porque eram ideias vigentes, e os judeus, à época, achavam que eles eram melhores do que todas as pessoas do mundo, porque eles eram descendentes de Abraão. E Jesus deixou bem claro que isso não quer dizer nada. E a história e a Bíblia nos mostra que o fato dos gentios se achegarem à igreja deixou claro que o que vale é a graça, não é uma questão de status, de primazia ou de senso de justiça. Então a gente precisa enxergar essas duas coisas, fazer essas duas reflexões. Se a gente é alvo, se a gente se reconhece dessa forma, isso vai fazer com que a gente não dê importância para o nosso senso de justiça, para o nosso mérito, nem para o nosso status. E também a gente precisa saber se autoavaliar para ver se a gente se incomoda quando a graça de Deus age sobre aquele que a gente acha que ela não deveria agir. A gente precisa clamar ao Senhor e se arrepender, porque isso denota um desconhecimento em relação ao nosso Deus. Deus é bom o tempo todo. Mesmo quando a situação faz a gente achar que as coisas são ruins. Porque a palavra do Senhor nos garante isso. Esse é um desafio. É um baita desafio. Porque, em suma, lembra do que a gente falou lá no início? A realidade e a dinâmica
da nova vida, ela precisa de fato, a nova vida em Jesus, ela precisa de fato estar presente nas nossas vidas. E o texto nos ensina justamente sobre um aspecto dessa nova vida. E o aspecto da graça. Muitas vezes a gente, quando fala da graça de Deus, a gente só quer os benefícios. De fato é um baita de um benefício, né? Mas muitas vezes a gente não enxerga o que essa graça nos impõe. Porque é o seguinte, se eu entendo o que de fato Jesus fez por mim na cruz, qual é a atitude que se espera de mim? Exaltá-lo, é ser humilde, é ser grato, é ter uma postura que procura honrá-lo o tempo todo. Não tem outra opção. Lembra do instrumental, da música instrumental que tocou aqui? Vim para adorar-te? Eu não sei como é que é a tradução que vocês cantam aqui, mas lá na nossa igreja a gente canta assim: como entender o preço pago por meus pecados lá na cruz. Como entender o preço pago pelos meus pecados lá na cruz. A Bíblia nos ensina que era uma dívida impagável. Que o Senhor foi lá e pagou. Eu não dava conta de pagar, nem você, nem ninguém, mas Ele foi lá e pagou no nosso lugar, num ato de graça e num ato de amor. Isso tem que mexer com a gente. Isso tem que determinar a maneira como a gente vive para a honra e glória do Senhor. Isso tem que nos livrar de uma série de picuinhas que são trazidas ao nosso coração e às nossas relações por conta das mazelas que habitam no nosso coração, por conta da nossa natureza pecaminosa. Somos alvos da graça do Senhor. Toda honra e glória seja dada a Ele por isso. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor aplique essa palavra no meu coração e no seu, para que a gente viva usufruindo dessa graça, mas honrando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.